Facebook transmitido ao vivo para todos os internautas conectados. A nossa saudação, pois, de gratidão. Então, nós queremos elevar o pensamento a Deus, que é a melhor medida para um instante de harmonia, de alegria, de felicidade como este. E dizer ao Pai Celeste, do fundo do coração, da nossa alegria desta oportunidade tão valiosa, desse encontro de fraternidade, onde nos encontramos para continuar refletindo sobre as grandezas que a doutrina espírita nos oferece. Muito obrigado aos benfeitores que antes de nós planejam e contam com as nossas mãos de cada um. Não importa a tarefa que a pessoa está envolvida, mas contam com as mãos de todos nós, para que esses eventos que fortalecem o movimento espírita contagiem outras almas, para que a mensagem alcance muitos corações, atenuando os rigores e os prejuízos do materialismo, dissipando as trevas e nos ajudando a compreender a vida com mais exatidão. Por isso a nossa gratidão a Jesus e ao Pai Celeste. Benfeitores amigos, igualmente a nossa alegria por esse instante. Que assim seja. E conforme divulgado, nós estamos recebendo 3 notáveis amigos de Bauru, pela ordem ali, da esquerda para a direita, Edgar Miguel. O Edgar vai falar hoje à noite na comunidade e amanhã cedo no nosso lar. No meio ali está o Renato Vernaschi, é isso a pronúncia correta? Vernaschi. O Renato é também de Bauru, veio de Marília para Bauru, não é isso? E à noite fala em São Carlos, e amanhã cedo fala no Portal da Luz, em Araraquara. E aqui, à nossa direita, o Tato Sávio, que já é nosso conhecido, já esteve aqui. Hoje à noite fala em Monte Alto, e amanhã cedo fala na Obreiros do Bem, em Araraquara. Então, vejam vocês que é um planejamento que envolve várias casas, uma programação intensa para os 3. Isso nos enche o coração de imensa alegria. O tema central desse encontro, fora da caridade não há salvação, vai abordar os temas amor, humildade e perdão. E nós teremos uma explanação de 30 a 35 minutos cada um, seguido de intervalo para os nossos comes e bebes lá, e depois voltamos para um pinga-fogo informal, que poderá se transformar numa interação ainda maior, de troca de ideias. Eu não sei qual é a ordem que eles vão obedecer, vai começar nesta ordem mesmo, e fica no meio. Então nós temos aqui essa presença bauruense, é um encontro de Bauru em Matão. Edgar, a palavra é sua, e já você pode indicar o tema que vai abordar. Obrigado. Boa tarde, gente. Muito me honra estar aqui, o convite. Realmente é uma alegria poder discutir, trocar, me relacionar com vocês, trocar energias e aprender também. Eu gosto muito de fazer diálogos. Não sei se dará tempo em 30 minutos, mas me interrompam quanto quiserem, questionem quanto quiserem, discordem o quanto quiserem, porque eu entendo que dentro do meio espírita nós temos um local onde se fermentam as ideias e os conceitos para que a gente de fato consiga aprender. Tudo bem? Está combinado? Vou ouvir a voz de vocês? Espero que sim. A vida é uma subida. Não sei se já percebemos isso. Não é uma descida. Porque descer é fácil, não é? Mas a vida é uma subida, uma grande montanha, onde nós estamos já subindo. Dizem que a paisagem lá em cima é ótima. Vamos para cá para ver.
Sendo uma subida, certamente será difícil. Certamente exige e exigirá esforço permanente da nossa parte. E é por isso que eu estranho, principalmente dentro do meio espírita, quando eu ouço que alguma coisa é difícil, que amar é difícil, que fazer isso ou aquilo é difícil. Mas é óbvio que é difícil. Certamente é difícil. É uma subida. Talvez falte a gente dar um passo para ponderar que nós estamos aqui qual numa escola. O que fazemos numa escola? Nós temos lições, todas elas desconhecidas, e que, portanto, são difíceis, pelo simples fato de que nós não as conhecemos, nós não sabemos fazer a nova lição que está sendo apresentada para a gente. É muito estranho alguém ir para uma escola e ter uma lição que já sabe. Não seria estranho? Seria uma inutilidade completa. E a vida não dá passos em vão. A vida não perde tempo. Então, gente, se nós estamos numa escola cheia de exercício e de lições, evidentemente, sem a menor dúvida, que será difícil. Cada um de nós tem na vida, no decorrer da nossa caminhada, enquanto encarnado em especial, viveremos exercícios de toda espécie que existem exclusivamente para nos ensinar algo. Só para isso. Rejeito um pouco a ideia de que a gente pague algo. Me parece que o Pai é riquíssimo e Ele não precisa que a gente lhe pague algo. Nada lhe acrescentará. Me agrada mais a ideia, e eu a submeto a vocês, em pensar que cada situação que eu vivo, que nós vivemos, contém um elemento ignorado por mim, e que diante do momento que eu aprendo o que essa lição, esse exercício vem me dizer, eu serei mais feliz. Eu estarei no dia como estamos olhando os acontecimentos da nossa vida. Muito bem. Existe uma lição em especial muito interessante, que eu gosto de pensar que também seja uma ferramenta. E chego à conclusão particular que talvez seja a mais importante ferramenta que nós podemos e devemos utilizar para resolver os exercícios da vida. É uma ferramenta muito pouco compreendida, é uma ferramenta muito mal utilizada. É como se a gente tivesse uma chave de fenda e quisesse martelar com a chave de fenda. Martelar é para martelos, tá certo? Então a gente precisa olhar melhor de perto essa ferramenta, entendê-la e descobrir aonde ela é útil, quando e de que forma ela nos servirá. Eu estou falando do perdão, que é o tema que me cabe. O perdão, aos meus olhos, é a mais importante ferramenta que nós temos para entendermos com rapidez os exercícios que vivemos e descobrirmos o que ele nos traz, qual é a mensagem, a lição, o conteúdo que ele movimenta dentro de mim, para que eu dê um passo na direção do alto, dessa subida, e na direção do meu bem-estar, que é o que interessa. Um dos grandes enganos que a gente comete com o perdão é a gente acreditar que o perdão serve a quem o recebe. Não é? Quantas vezes aparece o sentimento junto com o pensamento dentro de nós de que eu não vou perdoar porque o outro não merece? Já aconteceu isso? Já viram isso? Não vou perdoar, ele não merece o meu perdão. Talvez ele não mereça, mas isso não importa. Você merece. Você merece se libertar do que aconteceu. Não sei se vocês já perceberam,
Quando alguma coisa nos magoa, quando alguma coisa nos perturba, diante das pessoas ou dos acontecimentos da vida, nós ficamos aprisionados naquele contexto. Quantas vezes nós já discutimos mentalmente com alguém durante alguns dias? Quantas vezes nós não dormimos recapitulando a discussão que tivemos horas atrás? Isso significa que nós estamos aprisionados naquele instante, que nós nos fechamos dentro de uma espécie de quarto sem janelas, muito escuro, dos nossos próprios pensamentos, e ficamos ali remoendo aquilo, nos amargurando e nos ferindo. Às vezes a pessoa nem sabe do que aconteceu. Isso é a mágoa, né? Isso traz, inclusive, como consequência, a amargura, que é uma das piores coisas que pode acontecer na vida conosco. Vocês conhecem alguma criança amargurada? Já viram alguma criança amarga? Eu já vi crianças tristes, mas amargas eu nunca vi. Elas sabem perdoar. Elas são capazes de uma brigar com a outra por conta de algum brinquedo, e 2 minutos depois estarem brincando juntas. Não sei por que a gente esqueceu como fazer isso ao longo do nosso crescimento físico. Então, essa incompreensão, esse olhar não adequado sobre essa ferramenta chamada perdão, tem nos impedido de usar bem essa ferramenta. É claro que a gente ouve falar muito sobre o perdão, e eu não estou aqui para dizer o que vocês já sabem. Eu não vou dizer para vocês que nós temos que perdoar. Vocês já sabem. Me interessa dizer hoje, talvez um pouquinho, como é que a gente faz para usar essa ferramenta. Então eu quero começar lá do Evangelho, que todo mundo conhece, a indicação de Jesus, que ele recomenda diante da pergunta de Pedro: quantas vezes eu devo perdoar? Jesus responde que eu devo perdoar 70 vezes 7. Emmanuel, na voz do Chico, deixa eu fazer um parênteses, lá na década de 80 do século passado, parece que faz tempo, né? Desculpa, na década de 80, esses dias, né? O Chico falou algumas mensagens. Vendia-se uma fita cassete. Eu sei que vocês não sabem o que é isso, mas depois eu conto, né? Uma fita cassete com algumas mensagens. E havia uma ali sobre o perdão. E ele diz, ele estende um pouquinho a instrução de Jesus, nos dando um conselho ou uma pista fantástica sobre como que a gente usa melhor essa ferramenta. Ele diz assim: nós devemos perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Olha só como ele ampliou a questão. Cada ofensa precisa ser perdoada, querendo de nos dizer que nós precisamos perdoar com profundidade, integralmente. Mas ele não terminou, falta 2 palavras, que nós devemos perdoar 70 vezes cada ofensa que venha a perturbar o nosso coração. Com esse final, Emmanuel amplia o uso dessa ferramenta ao infinito, nos dizendo que todas as vezes que o nosso coração se perturbar diante de algo, a ferramenta do perdão se faz necessária. Todas as vezes que o nosso coração se perturbar. Como é que é o final da oração? Perdoar 70 vezes cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Bem, o que perturba o meu coração? A vida, sempre muitíssimo sábia, ela nos coloca exercícios muito simples, tendendo ao mais difícil. Ocorre que na nossa inconsciência, a gente nem observa os fáceis, os pequenos, e depois, na hora dos difíceis,
não estamos prontos. Então eu vou dar alguns exemplos de exercícios de perdão bem fáceis. Vamos lá? Sabe quando você chega no ponto de ônibus e o ônibus já passou? Você não fica chateado? Perdoa. Perdoa o ônibus. Perdoa. Perturbou o seu coração? Ficou louco da vida? Ficou bravo? Quase xingou? Claro que a gente não xinga. Quase xingamos? Perdoa. O que é perdoar? Elimina a perturbação, o incômodo do seu coração. Porque naquele instante, você começou a perder a sua paz, você começou a estragar o seu dia. Você chegou para almoçar e a comida... O seu marido, a sua esposa não te compreende? Perdoa. Por você. Por você. Porque você merece ter paz. Só por isso. E aí quando chegar, porque eu falei dos fáceis, quando chegar a situações difíceis, você vai estar exercitado, os seus músculos do perdão vão estar prontos, aquecidos para os grandes perdões que a vida irá nos solicitar. E por que ela faz isso? Porque cada vez que você consegue eliminar a causa que te mexeu, que te incomodou, eliminar em você, não fora, porque não é possível, você deu um passo acima na direção do alto. Não para que Deus fique contente com você, não para que Deus se alegre, não porque é meu dever, não, mas porque nós queremos a paz no coração. Esse é o único motivo importante, gente. O único motivo importante. Porque dentro de mim, porque eu já estou cansado de não ter paz, porque eu já estou exausto de viver como tenho vivido nos últimos milênios, patinando, sem subir 1 centímetro tantas vezes, patinando numa tentativa muitas vezes pelo motivo errado, e aí pelo motivo errado não funciona, porque nós precisamos utilizar as ferramentas e viver as lições da vida pelos motivos adequados, pelos motivos corretos, e nunca é para satisfazer um Deus que não está esperando por isso, porque já nos ama infinitamente, e não adianta a gente perdoar mais 10 vezes, que Ele não vai aumentar o amor dele por nós, já é infinito, não dá para fazer mais que o infinito, dá? Então, a grande questão, quando o exercício do perdão aparece na nossa frente, e ele aparece todos os dias, a grande pergunta é: o que eu estou sentindo? Como que chama o incômodo que está no meu coração? Como que chama? Dê nome. Seja honesto, pelo menos com você. Pelo menos com você. Podemos fingir para o mundo inteiro, isso é razoável, podemos dizer assim. Mas diante de você, no escuro do seu quarto, dê o nome, sem sentir vergonha. Sem sentir vergonha. Sentir ciúmes, sim, diga para você mesmo. Sentir ciúmes. Isso incomodou o meu coração. Aliás, isso é o incômodo do meu coração. Sentir ciúmes, honestamente, qual é o problema? Nenhum. Isso é honesto, isso é verdadeiro, isso é real. Porque o problema é nos iludirmos. O problema é a gente não encarar a realidade, porque aí é impossível mudá-la. Não sejamos mais como os doentes que se negam a reconhecer-se doentes. Não sejamos. Porque aí, talvez, isso tenha que surgir à nossa frente de forma mais concreta no físico, onde talvez seja inelegível que estamos de fato doentes. Sejamos então tranquilos ao dizer: sim, eu sou egoísta. Algum problema?
Nenhum problema. Porque nós espíritas temos problemas, muitas vezes, de nós para nós mesmos dizermos: sim, eu sou egoísta. Qual é o problema? Eu não me formei ainda nessa escola. Eu não recebi o diploma de isento de orgulho, nem isento de egoísmo. Eu sou um aluno, nós somos um aluno em meio à lição. E o aluno em meio à lição tem autorização para errar. Ele só não tem a autorização para não querer acertar. Isso sim é motivo, deveria ser motivo de nossa vergonha. Disso sim devemos abaixar a cabeça, humilhados perante a nossa própria postura, quando nós pouco fazemos ou nada fazemos para perdoar. E aí vem a pergunta terrível: o que eu estou fazendo para perdoar? Porque se a gente pensa que a gente vai acordar numa terça-feira de manhã tendo aprendido a perdoar, esqueçam, isso não vai acontecer. O perdão, o amor, qualquer engrandecimento não surgirá num passe de mágica dentro do nosso coração. Isso tudo será fruto do nosso esforço, do esforço consciente, sistemático, metodológico e de longo tempo, passo a passo nesse longo caminho. Mas quem disse que esse caminho de subida tem que ser triste? Quem disse que a gente precisa aprender as lições com lágrimas apenas? Por que não colocar alegria no meio disso tudo? Por que não subir olhando a paisagem, que é bela? Por quê? Por que nos revoltarmos diante do inevitável, que é o esforço que nós temos que fazer para sermos felizes? Por que pensar que a felicidade está no topo, sendo que ela pode estar em cada passo? Por quê? Então, gente, me senti incomodado porque o outro fez A ou fez B, porque o outro não é como eu quero que ele seja, porque as situações não são como eu quero que sejam. Eu não estou feliz por isso, eu estou incomodado. Olhe para si, pergunte-se por quê, dê nome ao seu sentimento, localize o sentimento dentro de você e faça mais uma pergunta: por que eu sinto isso? Por que eu sinto este sentimento? E aí nós temos a grande chance de ouvir a nós mesmos e detectar a causa essencial de cada uma das dores que a gente está sentindo. E nessa hora, desejar usar o perdão, desejar usar a libertação de si mesmo, decidir que você vai olhar de outra forma o que aconteceu. A comida não está pronta no horário e eu disse simplesmente perdoa. Eu vou olhar para mim, vou me sentir incomodado, contrariado, que é a palavra que a gente usa, e eu vou fazer um esforço de compreender o porquê aquela situação é assim. Eu vou fazer um esforço por mim, porque eu quero ser feliz. Porque quantas vezes o almoço está pronto no horário e eu não sou mais feliz do que sou. Alguém quer colocar alguma coisa? Você disse uma frase fabulosa aí. Queria que você ampliasse ela. Que Deus não espera que a gente perdoe. Magnífico. Gente, Ele não está esperando. O nosso relacionamento com Deus precisa ser melhorado, né? Tá certo que desde antes de Jesus tem se martelado na nossa cabeça, primeiro que nós tínhamos um Deus guerreiro e feroz, depois que nós tínhamos um Deus que castiga lá na Idade Média,
E nós temos ouvido isso ao longo das nossas encarnações. Isso virou uma crença dentro de nós, nos aprisionando. Nós vivemos dentro de uma prisão onde nós tememos Deus. Não no sentido filosófico, é medo mesmo. Nós temos medo do que Deus pensará de nós. Tanto que nós continuamos a educar nossos filhos assim: não faça isso que eu não vou gostar mais de você. Coitado de quem ouve isso. Não faça isso que eu vou ficar triste. E aí a criança transfere isso do pai e da mãe para o pai, para Deus. E acreditando, porque esse é o exemplo que tem, que as relações com o superior, com quem ama essa criança, é assim. Não. Deus é outro departamento. Deus nos ama incondicionalmente. Essa palavra precisa ser estudada. Incondicionalmente significa que não importam as bobagens que a gente faça, o amor dele por nós continua absolutamente intacto. É isso que está escrito na parábola do filho pródigo. O que aconteceu quando o filho voltou doente, enfraquecido e faminto? O pai esperou que ele viesse de joelhos ao seu redor e pedir perdão? Não, o pai se levantou e foi até ele e acolheu.